Seja muito bem-vindo, vamos resolver hoje o problema prático 3.7 do CELTICO. Nesse problema, ele pede para a gente utilizar a análise de malhas para determinar as correntes I1, I2 e I3 que estão aqui na figura. Então vamos lá? Então, antes da gente resolver esse circuito, deixa eu dar uma explicação para vocês o que é a análise de malha. Então, o que é uma malha? A malha, pessoal, ela é um laço, certo? O que é o laço? Laço é a conexão de vários ramos, né? Então, aqui eu tenho conexão de ramos fechados entre si, isso é um laço, certo? Isso aqui também é outro laço. Esse conjunto todo aqui é um outro laço também, porque o circuito está sempre fechado. Então o laço, ele é a conexão dos ramos, fechar de forma que eles fechem um circuito, certo? O laço em si é um circuito. O que é a malha? A malha, ela é o laço que não tem outro laço dentro dele. Então, ele não tem isso aqui, por exemplo, que é esse caso aqui, né? Eu tenho, não existe essa malha aqui, ó. Isso não pode ser considerado uma malha. Isso é um laço, mas não é uma malha. O que é a malha? São essas internas aqui que ele colocou a corrente I1, I2 e I3. Tá, beleza? Então, dito isso, que é a malha, tá explicado? Como que a gente resolve pela análise de malhas? Qual que é o princípio aqui? Se eu não sei a corrente, eu vou utilizar o que eu sei, né? Pela lei de Ohm, a gente sabe que a tensão, a queda de tensão, na verdade é o contrário. A gente sabe que a corrente em um ramo do circuito, I de A para B, vai ser igual a tensão de A para B dividido pela resistência, ou, já trazendo um conceito mais avançado para vocês, ou a impedância de A até B. Por enquanto eu vou usar só a resistência porque a gente está no capítulo de circuitos de corrente contínua. E a gente não teve ainda a introdução da impedância, certo? Então vamos considerar só a resistência. Isso aqui é a lei de Ohm, beleza? Lei de Ohm. Lei de Ohm. Vou desenhar aqui para vocês entenderem bonitinho. Então a gente tem dois pontos, ponto A, ponto B. E o resistor, ele é uma carga passiva, então ele sempre vai consumir potência, certo? A gente vai assumir que a queda de tensão é sempre no mesmo sentido da corrente. Então eu tenho a corrente IAB aqui, e aqui eu tenho uma queda de tensão VAB, beleza? Então isso aqui é basicamente o cenário da lei de Ohm. Sabendo disso, eu consigo, se eu não sei a corrente, eu consigo achar ela em função da tensão no ramo e da resistência desse ramo, que é isso aqui, né? Eu tenho a tensão desses pontos aqui, ó. Vamos desenhar os barramentos aqui para facilitar. Então aqui eu tenho um barramento. Esse problema é que eu tenho que criar a linha antes. Troquei, não estou usando mais o Photoshop. Aí mudou algumas coisas. Então a gente tem aquele barramento ali. Esse barramento de aterramento, eu vou fazer ele verdinho até, ó. Para vocês entenderem já. Isso aqui é o nosso aterramento. O que é o aterramento? Ele vai ser a nossa referência, né? Aqui eu vou dizer que tem 0 volts. Vou dizer. Se aqui embaixo tem 0 volts, e eu estou subindo aqui 8 volts por causa dessa fonte de tensão, então aqui em cima, nesse barramento, eu tenho 8 volts. 8 volts. Vamos deixar essas informações aí, certo? E eu tenho essas correntes que circulam aqui, ó, I1, I2,
e 3. Tem essa fonte de corrente aqui também, 4, de 4 amperes. Já a gente vai trabalhar com ela, beleza? Então aqui a gente vai resolver, nesse caso, como a gente tem uma fonte de corrente entre duas malhas, nós precisamos utilizar o método da supermalha, certo? Como que esse método vai funcionar? A gente vai ignorar esse ramo daqui, ó. A gente vai cortar ele, vamos dizer assim, do sistema. A gente vai ignorar ele por um tempo. Então esquece ele aqui. Finge que ele não está conectado. E a gente vai olhar para esse movimento aqui, ó. Então, a gente vai olhar para essa sequência aqui. Aí desce aqui e faz isso aqui, beleza? Vamos montar as equações? Vai ficar mais claro. Então vamos lá. Supermalha, vamos chamar aqui a equação. Então solução. Vamos colocar a equação da supermalha. Repara que a supermalha, a gente vai fazer ela considerando o quê? As tensões. Então eu vou reescrever as tensões com... Eita! Vou reescrever as tensões com base na corrente. Como que eu faço isso? Eu vou pegar isso daqui e vou converter ela, vou multiplicar os dois lados pela resistência AB e eu vou ter que VAB é igual a IAB vezes RAB. Então, partindo desse princípio aqui, eu vou fazer a substituição das tensões, certo? É uma grande lei de Kirchhoff das tensões aqui, só que substituindo os valores que eu não conheço de tensão. Por exemplo, aqui a queda de tensão nesse resistor aqui eu não conheço, a queda de tensão nesse resistor eu não conheço, queda de tensão nesse resistor eu não conheço, nesse resistor aqui eu não conheço, nesse resistor também não conheço, certo? E aí vocês reparem que o que dá o sentido na lei de Kirchhoff das tensões aqui vai ser a corrente que está entrando para a malha que a gente estiver olhando, mas já chego lá, certo? Lembrando que o resistor, ele é um elemento passivo, então ele sempre vai consumir potência, por isso essa convenção aqui. Então a gente vai olhar primeiro para essa supermalha aqui, ó, que está ligando a malha com a corrente I1 e a malha com a corrente I2. Por que eu estou precisando fazer isso? Lembrando, por causa dessa fonte de corrente aqui, que está entre as duas malhas. Beleza? Então vamos lá. Primeiro dado. Eu sei que aqui a gente tem uma elevação de tensão de 8 volts. Então eu vou ter 8 volts. Menos 8 volts, na verdade, né? Menos 8 volts. Sobe aqui. Eu vou ter essa queda de tensão no resistor de 2 ohms. Qual que vai ser a tensão aqui? Vai ser a corrente que passa por ele vezes a resistência. A resistência é 2 ohms. E qual que é a corrente que passa por ele? Vai ser a soma dessas correntes aqui, certo? No caso, eu vou atribuir como a corrente I1 está entrando no sinal positivo aqui. Eu vou atribuir para ela o sinal positivo. Como I3 vai estar entrando, olhando do lado esquerdo aqui, ela vai estar entrando no sinal negativo, porque ela está vindo em sentido contrário à corrente I1, eu vou atribuir um sinal negativo para ela, para dizer que ela está no sentido contrário ao sentido da corrente I1, certo? Então aqui a gente vai ter mais duas vezes, que é a resistência ali, I1 menos I3. Então tem aqui I1 menos I3. Ficou parecendo um 8 aqui, né? Eu acho que tá gigante, peraí. Pronto. I3
I1 menos I3. Aí eu vou ignorar esse ramo aqui, lembra que a gente cortou ele fora por enquanto. Então eu vou vir para esse resistor aqui. Aqui já é a corrente I2, contrária à corrente I3, certo? Porque a corrente vem aqui, a corrente I3 vem aqui, no sentido contrário. Então vai ser mais 4 vezes I2 menos I3. Mais 8 I2, né? Só tem a corrente I2 ali. Mais 8 I2. Deixa eu só fazer um negócio aqui, galera. Pronto. Isso aqui tudo tem que ser igual a zero. Mas, Ed, por que tem que ser igual a zero? Me explica. Por quê? Se eu estou subindo 8 volts e estou descendo 8 volts, concorda que essa tensão tem que cair para zero? Porque ela é a nossa referência, né? Eu estou subindo no circuito aqui, estou elevando a tensão do meu circuito para 8 volts, nesse barramento aqui todo. Beleza. Quando eu volto para o barramento de referência, eu tenho que perder a mesma quantidade de energia que eu elevei, pelo princípio de conservação de energia, certo? Então faz todo sentido, né? Se eu subir 8 volts, eu tenho que descer 8 volts também. Por isso, eu igualei a zero. Vou melhorar essa equação aqui agora, vou trabalhar ela, para a gente isolar as variáveis. Então aqui eu tenho I1 aparecendo uma vez, eu vou colocar 2 vezes I1, 2 vezes I1. O I2 ele aparece 4 I2 mais 8 I2. Então eu vou somar logo, mais 12 I2. O I3 ele aparece aqui, menos 2 I3, menos 4 I3. Então, menos 6, né? Menos 6 I3. Então, 2 e 1, 12 e 2, 4 mais 8, e 6 e 3, 2 mais 4, certo? No caso, menos 2, menos 4, menos 6. Isso aqui tudo vai ser igual, esse menos 8 que está desse lado, eu vou somar o 8 aqui, ele vai ficar 0, vou somar o 8 do outro lado também, que vai dar igual a 8. E lembrando que a equação, ela significa justamente isso, a operação que eu faço de um lado tem que se repetir no outro lado. Então, se eu somei um número aleatório aqui, mais 5. Lá eu tenho que somar mais 5 também, para garantir a igualdade. Se eu multipliquei aqui por 1000, lá eu tenho que multiplicar por 1000 também. Mas, o que acontece se não multiplicar por 1000? Lá vai dar um valor diferente. Ou seja, mudaria esse sinal aqui para o diferente. Mas ele é o igual. Certo? Então, fechando esse parênteses aqui, vamos continuar. Aqui, reparem que eu ainda consigo simplificar essa expressão por 2. Que é o que eu vou fazer agora, tá? Então eu vou dividir isso aqui tudo, os dois lados por 2, a gente vai ter que I1 mais 6 I2 menos 3 I3 é igual a 4, né? Dividir todo mundo por 2. Mas, por que você fez isso? Para simplificar a nossa vida. E eu vou parar aqui mesmo. Certo? Vou chamar ela de equação 1. Então a gente vai reservar esse valor aqui. É a nossa equação 1. Agora eu vou para malha dessa corrente I3 aqui. Vamos analisar ela? Vou colocar aqui malha 3. Malha 3. Vou começar do lado esquerdo e vou dar a volta nesse laço aqui, certo? Então a gente vai ter agora, do lado de I3, olhando para I3, ela entra no positivo e a corrente I1 vem no sentido contrário dela. Então aqui a gente vai ter 2 I3, duas vezes, I3 menos I1. Por quê? Porque I1 está no sentido contrário, certo?
Beleza. Agora tô caindo ela aqui, ó. Só tem a corrente I3, né? Então é 2 e 3 aqui. Mais 2 e 3. Mais 2 e 3. Por fim, eu tenho esse outro ramo, onde eu vou ter uma queda de tensão no resistor de 4 ohms. Mesma coisa. Eu tenho 4 vezes a corrente I3 menos 4 vezes a corrente que está contrária a I3. Isso aí vai ficar mais 4 vezes I3 menos I4. Tá certo? Tudo isso aqui vai dar igual a zero pelo princípio de conservação. De novo, vou simplificar isso aqui e eu vou reescrever elas da seguinte forma. Vou multiplicar todo mundo para deixar na sequência I1, I2 e I3, com seus respectivos coeficientes. No caso aqui eu tenho menos 2 e 1, menos 2 e 1, mais... Que 4, velho, tô louco, é I2 aqui, confundi, guys. É I2, tá? Corrigindo. I2, confundi as bolas aqui. Então, 4 menos I2. Então aqui eu tenho menos 2 e 1, mais, menos na verdade, né? 4 e 2, 4 e 2. E agora eu vou somar os I3. 2 e 3, mais 2 e 3, mais 4 e 3. Então, 2 mais 2, 4, mais 4, 8. Mais 8 e 3. Tudo isso aqui vai ser igual a zero. De novo, posso simplificar, né? Nesse caso, eu vou simplificar dividindo todo mundo por 2 e ainda multiplicando, dividido por menos 2, na verdade, para tirar esse sinal negativo daqui. Beleza? Se você ainda não entendeu por que quando eu multiplico um número negativo por um outro número negativo, ele fica positivo, vou te explicar. Vamos abrir esse parênteses aqui. Os números inteiros, eles são uma reta, tá? Os números inteiros são esses números que podem ficar negativos. E a gente tem o seguinte. Imagina essa reta. Aqui eu tenho o zero. E eu tenho um sentido que eu vou atribuir como sentido positivo para o lado direito do zero, sentido negativo para trás do zero, que é no sentido de falta, né, de dívida ou afins, de ausência. Se eu vou para um lado, melhor, vou para o lado, aí eu pego e multiplico por menos 1. O que é multiplicar por menos 1? É mudar o sentido. Então, ao multiplicar esse 1 por menos 1, eu pego ele e giro ele para cá. Entendeu? Como se eu estivesse dando um flip em relação a zero. Então, se antes ele era o vetor aqui menos 1 e 0, ele era esse vetor, fiz a multiplicação dele por menos 1. Isso aqui ainda vai dar, agora, né? Girei ele no sentido em relação à base, vai ficar mais 1. E aí o 0 vezes menos 1 dá 0 também. Tá? Então é isso. Não sei se consegui esclarecer para vocês aí. Mas é assim que a gente deveria interpretar a questão da multiplicação por menos 1. É porque não é só multiplicar, é um vetor. Tem sentido e direção. Vou simplificar isso aqui e dividir, fechando parênteses, né? Vou simplificar isso aqui, dividindo todo mundo por menos 2, que vai resultar em I1 mais 2 e 2 menos, que agora o que era negativo fica positivo, o que era positivo fica negativo, menos 4
e 3. Isso aqui tudo é igual a 0. Então, essa aqui é a nossa equação 2. Agora, eu tenho a malha 2. A malha 2, ela vai nos fornecer uma equação de restrição. Que não é nem na malha. Corrigindo aqui. Vamos fazer aqui a equação de restrição, que é o ramo da fonte, certo? Equação de restrição, fonte de corrente. Então aqui, o que eu vou fazer? Vamos aplicar a lei de Kirchhoff das correntes aqui, certo? Então a gente tem a corrente I1 entrando. Não é nem a corrente I1, né? A gente tem a corrente I1 menos I3 entrando aqui. Aí aqui a gente tem a corrente I2 menos I1, que a gente sabe que é igual a 4 por causa da fonte, né? Ou I1 menos I2, que é igual a 4 amperes. E aqui a gente tem I2 menos I3, certo? Muito cuidado nessa hora. Eu vou olhar para esse ponto aqui e vou fazer a lei de Kirchhoff das correntes nele. O somatório das correntes que entra tem que ser igual ao somatório das correntes que sai. Por isso, eu vou atribuir os sinais como sendo I3 está entrando no nó, I2 está saindo. I1 está entrando no nó e está saindo. I2 está entrando e está saindo. Tá, beleza? Eu vou redesenhar isso aqui para a gente entender sem ser em termos de I1, I2 e I3. Concentrar nossas energias nesse pontinho aqui, ó. Então aqui a gente vai ter essa corrente entrando, essa corrente saindo, essa corrente, vou colocar que ela está saindo também. E é isso, a gente tem esse conjunto de correntes, uma corrente entrando no nó, outras duas saindo, beleza? Então aqui eu vou dizer o que? Essa corrente que está entrando, vou chamar ela de IA. IA. E essa aqui de IB. Tá certo? Pela lei de Kirchhoff das correntes, LKC, lei de Kirchhoff das correntes, o somatório das correntes que entram tem que ser o somatório das correntes que saem. Tá, beleza? Partindo desse princípio, tem a outra convenção de que o que está entrando eu coloco com um sinal positivo, o que está saindo eu coloco com um sinal negativo. Por que que eu faço isso? Porque se eu passar isso aqui para esse lado, eu vou ter que o somatório das correntes que entram menos o somatório das correntes que saem tem que dar zero. Mas por que tem que dar zero? Por causa do princípio de conservação de carga. Pela disciplina dos circuitos, pela teoria de circuitos moderna, a gente faz uma série de restrições das leis de Maxwell para simplificar elas, certo? Uma dessas restrições é que não pode haver acúmulo de carga em um ramo do circuito. Ou seja, eu não posso ter acúmulo de energia. Se a corrente que está entrando no nó fosse diferente da corrente que está saindo, num ramo, perdão, então a gente teria alguma transformação dessa energia aí. A gente teria uma perca ou um armazenamento, certo? Mas vamos ficar com isso aqui por enquanto, ó. Se o somatório das correntes que está entrando tem que ser igual ao somatório das correntes que estão saindo, então I1, IA no caso aqui, né? IA vai ser igual a IB
mais 4. Vou deixar esse 4 aqui. Vou levar o B para lá. IA menos IB tem que dar 4. Quem que é IA? Vamos. IA. IA é I1 menos I3, né? Então, IA é I1 menos I3. Quem que é IB? IB é I2 menos I3. I2 menos I3. Vou substituir esses valores aqui. Tá, beleza? Então, a nossa equação vai ficar como? I1 menos I3. I1. Aqui já não é mais assim. Aqui. I1 menos I3 menos IB. Então, eu vou colocar um menos aqui. Abre parênteses. IB. I2 menos I3. Isso aqui tem que dar 4. Certo? Se vocês forem atentos, vocês vão perceber que a gente vai cancelar esse 3. Manter o I1 menos I3 e vou fazer essa multiplicação aqui. Eu vou ter menos I2 aqui, mais I3. Esses dois aqui eles vão se cancelar, que é igual a 4. A gente vai ter nossa equação de restrição, I1 menos I2, que é igual a 4. Ou, né, isso aqui implica só e somente C. I1 foi igual a I2 mais 4. Certo? Então aqui a gente tem a nossa equação de restrição, nossa equação 3. Eu vou reorganizar elas aqui para a gente começar a raciocinar como que a gente vai resolver esse sistema de equações. Então vou puxar lá em cima. Então eu tenho esse conjunto de equações aqui. O que eu vou fazer com ele? Eu posso substituir o valor de I1 e transformar ele num sistema de duas incógnitas, depois eu volto. E eu vou fazer isso mesmo. Acho que vai agilizar nosso processo aqui. Então, continuando aqui, o que eu vou fazer? Onde tem I1, eu vou substituir por I2 mais 4. Isso aqui vai ficar I1 é igual a I2 mais 4. Então, eu vou ter I2 mais 6I2. Isso aqui vai dar 7I2. 7I2. Menos 3I3. Não muda. Menos 3I3. Aí, esse mais 4 aqui, ele ia vir positivo, certo? Vou mandar ele para aquele lado. Como que eu mando para aquele lado? Eu vou subtrair 4 daqui e vou subtrair 4 de lá. Ou seja, isso aqui vai dar igual a 0. Isso aqui é igual a 0. Se você não entendeu o que eu acabei de fazer aqui agora, deixa nos comentários aí, por favor, que eu faça um vídeo detalhando essa parte. Essa vai ser a nossa primeira equação do sistema. Vou abrir o sistema aqui. A outra, mesma coisa, 3I2, 3I2, menos 4I3, menos 4I3, que vai ser igual. Aqui, não tinha nenhum número aqui, certo? Então, vou subtrair. Lembrando, I1 vai ser I2 mais 4. Então, a gente vai ter 3I2 mais 4 desse lado esquerdo, menos 4I3, que é igual a 0. Vou tirar menos 4 dos dois lados, por causa da equação. E aqui eu vou ter menos 4. Aí agora, a gente resolve esse sisteminha aqui besteira, né? Dá pra multiplicar esse de cima aqui por
Posso substituir também, né? Nossa, vai ficar muita substituição. Acho que eu vou fazer ele por adição, tá? Método da adição. Eu vou multiplicar esse aqui de baixo por... multiplicar esse de baixo aqui por 3. Então, ó, acompanha aí. Multiplicar esse aqui por 3, tá? Por 3 vezes 3. E esse aqui eu vou multiplicar por menos 4. Então a gente vai ter menos 4 vezes 7 vai dar 28. 28 negativo. E 2 mais 12 e 3, que é igual a 0. Aqui eu multipliquei por 3, então 9 e 2 menos 12 e 3. Isso aqui é igual a menos 12. Menos 12. Vou somar essas duas equações. Pra quê? Pra gente matar com esses termos aqui. Certo? Eu vou somar elas aqui. Na hora que eu somar, vai matar. Vai sobrar o quê? Vai sobrar... Aí já vou botar em branco aqui pra vocês entenderem que é depois do mais. 9. Pô, aí eu vou puxar a calculadora, né, filho? Me respeita, pô, tô formado já. Tá doido? Ficar fazendo cálculo na cabeça. Menos 19. Vai me zoando aí, que você vai errar na prova, tá? Esse sinal aqui. Tá, acho que eu não sei. Então, ó, menos 19 e 2 vai ser igual a menos 12. Isso implica que I2 é igual a menos 12 dividido por 19. Por menos 19, né? Isso aqui vai dar quanto? Agora a gente sabe se eu fiz certo ou errado. Se eu fiz errado, eu vou postar essa merda ainda. 12 dividido por 19, 0,632. Vou colocar, vou aproximar esse 5 aqui, 3 casas decimal. Então 0,632. 0,632. O que é isso? É corrente, né, filho? Então, amperes, tá? Não esquece do sinalzinho. Senão tem professor aí que vai dar como errado. Então a gente achou o valor de I2. Vamos conferir no gabarito? Que não é besta. Olha lá, bando de safado. I2, 631,6 miliamperes. Ah, Mazete, não deu. Não deu igual, não. Como que eu vou converter essa parada para mili? Vou mostrar no final. Vamos resolver o resto. Tá? Vou multiplicar isso aqui por 2 de novo. Não vai precisar. Vou multiplicar por 1,5. Pronto. Coloca aqui. Vapo. Vou deixar essa guia aí, velho. Foda-se. Preguiça. Então vamos lá, hein? Se eu sei o valor de I2, eu tenho uma equação para achar o valor de I3, né? E o valor de I1 também. Eu já sei que I1 vai ser 0,632 mais 4, que é igual a 4,632 amperes, né? Tá aqui, ó. Deixa eu até conferir se eu não errei essa parada, hein? Tá certo. 4,632 amperes. É I1. Aí vamos olhar para I3. I3 vai ser igual 3 e 2, então 3 vezes 3 vezes I2
no caso aqui é 0,632 mais 4, né? Esse 4 vai vir pra cá, esse bicho vai vir pra cá. Então, mais 4 dividido por 4. Então, isso aqui mais 4. E isso aqui tudo. Vou colocar aqui. Dividido por 4. O que vai dar? Vamos puxar a calculadora de novo. Calculadora. 3 vezes 0,632 mais 4 divide por 4. Então, 1,474 amperes. 1,474 amperes. Então, vamos fazer um resuminho aqui. E 1, e 2, e 3. Bota o pinguinho. Começar de baixo para cima. 1,474 amperes. 4,632. 4,632 amperes. E aqui 0,632 amperes. Certo? Para converter isso aqui para miliampere, como é que eu vou fazer? Certo? Aprenda. Só analise. Se eu tenho X em amperes, isso aqui tem que ser igual a X. Vou colocar a X é X vezes 10 alguma coisa. 10 elevado a alguma coisa. Certo? X vezes 10 elevado a alguma coisa. Miliamperes. O mili é 10 a menos 3, né? Mili é igual a 10 a menos 3. Que é igual a 1 sobre 10 a terceira. Tá? Ou seja, 10 elevado a y dividido por mili tem que ser igual a 1. Porque x vezes 1 é x. E vai ficar igual dos dois lados. Ou seja, qual que é o número aqui? Mili é 10 elevado a terceira. Para isso aqui dar 1, y tem que ser igual a 3, né? Ou seja, x amperes é a mesma coisa do que x vezes 1000 miliamperes. Né? Ou x vezes 10 a terceira miliamperes. Essa é a lógica que vocês vão usar para converter. Pô, Mazete, tudo isso aí para dizer que era multiplicar por 1000? Basicamente. Agora você sabe. Certo? Então eu vou tirar isso aqui. E vou escrever do ladinho aqui, ó. Que é igual. Vou multiplicar por 1000. Então, 4.000. Não faz nem sentido multiplicar isso aqui por 1000, velho. Será que tá errado esse resultado? Miliamperes. Esse aqui, 632 miliamperes. E esse aqui, 1474 miliamperes. Vamos ver se está certo? Vamos lá. Ah, o desgraçado, ele não botou em milha, velho. Ele é muito inconsistente, pô. Feliz. Mas enfim, tá aí. Resultado pra vocês. Bateu certinho. Tentem resolver aí em casa. Vê se vocês chegam no resultado. Vê se vocês entenderam bem essa resolução. Mas, Zete, não entendi a resolução. Manda pra mim aí nos comentários. Zete, ó. Vai tomar marcar o minuto do vídeo. Tá? Tu vai escrever aí.
Se tu escrever aí no comentário, o YouTube ele detecta. Então tu vai usar o formato minuto, segundo, tá? Tu vai botar assim, ó. Aí ele vai até deixar linkado. Fala assim, Mazete, nesse tempo aqui, você falou ABCD, não entendi nada. Faz um vídeo explicando pra mim. E aí eu faço um vídeo explicando pra você. Tá, beleza? Se você chegou até aqui, muito obrigado. Tô de volta com o canal. Tô formado. Tô até um pouco emocionado aqui, guys. Fiquei um tempão sem postar vídeo e os comentários de vocês me motivou pra caralho pra voltar. Porque eu vi que eu tava conseguindo ajudar a galera. E eu vi uma oportunidade aí de crescer o meu nome, de criar uma marca em cima do meu conhecimento, em cima da forma que eu ensino. Que eu sei que é diferente da forma como as pessoas fazem vídeos aí no mercado. Então assim, tô à disposição de vocês. A ideia é voltar a fazer vídeo semanalmente. Começar a gravar vídeo também sobre os assuntos que eu tô aprendendo no meu trabalho. Né? Eu tô trabalhando com o mercado livre de energia e é uma área que eu vejo assim muito potencial. Meu TCC foi na área de qualidade de energia, então eu também quero trazer uma gravação da apresentação do meu TCC para vocês, para expandir mais esse canal e deixar de ser um canal só de resolução de exercício, para começar a trazer assuntos da engenharia na prática para vocês e vocês já irem se preparando para o mercado de trabalho, para vocês já irem se preparando para as oportunidades que tem. Então assim, para todos vocês que me acompanham e pediram para voltar a gravar e me cobraram, muito obrigado. Tamo de volta. E é isso. Até o próximo vídeo. Deixa seu like aí. Lembrando, se ficou com dúvida, comenta. E é isso aí, velho. Tô muito animado. Vamos pra cima. Valeu!